Eu gostaria de falar hoje sobre a oração e principalmente gostaria de chamar sua atenção para algo muito importante que a Bíblia nos manda fazer, nos ordena fazer. Na sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Esse texto do apóstolo Paulo, ele nos convida a nesses dias nós dobrarmos os nossos joelhos, a nesses dias nós buscarmos a face de Deus em oração. Ele disse, antes de tudo, ou seja, a primeira coisa que você deve pensar nesses dias é em orar. Orar por quem? Orar por todas as pessoas, ele diz. Orar por sua família, orar por seus filhos, orar pelo seu casamento, orar pela saúde dos seus, orar pelos seus parentes, orar por nossa cidade, orar pelos seus vizinhos, orar pelos irmãos na fé, orar por todas as pessoas, orar pelos pobres, orar pelos famintos, orar pelos enfermos, aqueles que estão doentes no leito de hospital. Devemos orar por todos. Mas principalmente, o apóstolo Paulo também nos chama a atenção para orarmos por nossas autoridades. E aqui agora é que vem o problema. Porque nós brasileiros estamos muito acostumados, eu estou acostumado, esse é um erro meu, eu assumo. Estamos acostumados a cobrar dos nossos políticos, a reclamar dos nossos políticos, a falar mal dos políticos, a falar mal do presidente, a falar mal dos senadores, a falar mal dos deputados. Nós de fato não confiamos nos políticos e eles realmente deram muitos maus exemplos ao longo da história do nosso país. Mas mesmo assim, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, de orar por nossas autoridades, entendendo que toda autoridade é instituída por Deus. Deus é quem permitiu que cada autoridade, que cada pessoa entrasse no cargo onde ele está hoje. Foi o Senhor, porque Deus é o soberano que está sentado no trono. Tudo que acontece nesse mundo tem que passar por Deus. Por isso eu quero te chamar, eu quero convidar você, cidade de Rubim, oremos por nossas autoridades. Nós precisamos orar pelo prefeito da nossa cidade, pelos nossos vereadores, precisamos orar pelo nosso governador, pelos deputados estaduais, pelos secretários, em especial o secretário de saúde, orar pelos deputados federais, pelos senadores. Quanto mais você orar por eles, mais a responsabilidade deles vai aumentar, porque o peso da mão de Deus vai estar sobre a vida deles, e eles vão ter que agir corretamente. Se o povo brasileiro entendesse esse segredo, o segredo, como disse o apóstolo Paulo aqui, para viver vida mansa e tranquila, ele diz, ore pelas autoridades para que vocês possam viver uma vida tranquila, porque no Brasil nós não temos tranquilidade, muito da nossa responsabilidade, porque nós não sabemos orar. É importante votar certo, mas é importante também orar, seja quem
for, de qual partido, eu não estou aqui hoje defendendo A, B, C. Eu não estou defendendo partido algum. Eu estou te chamando para orar pelos nossos governantes, porque a Bíblia assim nos manda. Orar para que eles tenham sabedoria. Talvez nunca na história desse país um governante precisou de tanta sabedoria como agora, porque não se sabe o que fazer. São informações de todos os lados. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Alguns especialistas dizem uma coisa, outros especialistas dizem outra. E afinal de contas, quem está certo? Quem é que está certo? Por isso é necessário nós pedirmos a sabedoria de Deus para as nossas autoridades. Quero te contar uma história para finalizar. Existiu um homem, um rei neste mundo, o homem mais sábio que pisou nessa terra, o rei Salomão. Sabe por que ele era sábio? Porque um dia, quando ele ainda era jovem, quando ele era filho do rei Davi, e quando ele ia assumir o trono, Deus então disse para ele: peça o que você quiser. Peça o que você quiser. O rei Salomão poderia ter pedido riquezas. O rei Salomão poderia ter pedido poder militar, força. Mas sabe o que ele pediu? Ele pediu: Senhor, me dê sabedoria para conduzir essa nação. Me dê sabedoria para conduzir essa nação. E sabe o que aconteceu? Deus derramou sobre Salomão o espírito de sabedoria. E disse a ele: porque você não pediu riquezas, porque você não pediu nenhuma outra coisa, pediu somente sabedoria. Agora eu vou te dar, Salomão, não somente sabedoria, mas eu vou também te dar riqueza. Eu vou fazer do seu país um país próspero, e eu vou te abençoar. Irmãos, e foi o que aconteceu. Na época do rei Salomão, foi a época em que Israel foi a nação mais rica sobre a terra. Na época do rei Salomão, Israel prosperou. O povo judeu foi abençoado, porque o rei, o seu líder, resolveu pedir sabedoria a Deus. E é o que nós precisamos fazer agora: orar. Certa vez para testar, para te mostrar como Salomão tinha sabedoria. Certa vez para testar essa sabedoria, 2 mulheres foram levadas até ele, porque elas estavam brigando. Elas estavam brigando por causa de uma criança. Uma dizia: esse filho é meu, você roubou meu filho. E a outra: não, esse filho é meu. Porque o que aconteceu? As duas ganharam um bebê, as duas tiveram filho. Mas à noite, uma delas deitou acidentalmente em cima da criança, do bebê dela, e ele veio a falecer. Aí o que ela fez? Ela foi lá e trocou as crianças de lugar. Pegou o bebê dela morto e colocou na cama da sua amiga. E pegou o bebê da outra. Elas então começaram uma briga. Foi levado diante do juiz e ninguém sabia quem é que tinha razão, de quem era o filho. Uma dizia: é meu filho. Outra diz: não, é meu. Salomão não sabia quem era a mãe. Salomão não podia saber quem era a mãe, porque ele não conhecia aquelas mulheres e não sabia quem estava falando a verdade. E meus queridos, é o momento que nós estamos vivendo agora. Quem é que está com a verdade? Qual é o lado que está certo? É quem se preocupa com a economia ou quem se preocupa com a saúde? Eu acredito que as duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes, mas isso nos dividiu. Isso está dividindo o Brasil, porque as duas preocupações são importantes. É importante se preocupar com os mais velhos, com as pessoas que são mais frágeis, que têm doenças. Sim, é importante, é o lado da saúde. Mas é importante também se preocupar com a economia, porque se a economia não for bem, a saúde não vai bem, e muita gente vai ficar desempregada e vai haver miséria no nosso país. As duas coisas são importantes. Qual é a decisão certa agora? O que os governantes têm que fazer? O presidente diz uma coisa, o governador diz outra, o prefeito diz outra. Quem nós vamos seguir, gente? Quem?
Sabe o que Salomão fez? É aí que faz toda a diferença ter a sabedoria de Deus. Salomão então chamou as duas mulheres e deu ordem aos seus soldados: traga lá o menino que está vivo, traga a criança. E eles então trouxeram a criança. Salomão disse: me dê uma espada, eu vou cortar essa criança no meio. Vou cortar essa criança no meio. E aí metade da criança vai para uma mulher e metade vai para a outra. Olha só, que chocante aquilo que Salomão falou. Olha o que esse rei falou, é um absurdo. Vou cortar essa criança. Um pedaço vai para uma e outro pedaço vai para a outra. Mas sabe o que aconteceu? A verdadeira mãe da criança gritou: não, ó rei, não faça isso. Entregue a criança viva na mão desta mulher. Ainda que ele seja meu filho, eu quero que ele viva. Naquele momento, então, Salomão descobriu quem era a mãe da criança. Porque a outra mulher, que não era mãe, a que tinha armado a cilada, ela disse: pode cortar, pode cortar. Eu fico com a metade. Por quê? Porque ela não era mãe, ela não se importava com aquela criança. A mãe verdadeira sim disse: eu quero que ela viva. Meu querido, você entende como que às vezes a decisão de um governante afeta a vida das pessoas? Afeta a vida de todos nós. Por isso, não é fácil estar nessa posição. Não é fácil estar na posição de um prefeito. Eu, junto com outros pastores, estivemos na semana passada reunidos com o prefeito dessa cidade para decidir, e aí nós vamos abrir ou fechar as igrejas. Eu imagino um governador que governa o estado inteiro, um presidente. Tanta coisa está debaixo da responsabilidade dessa pessoa. Se ele não tiver a sabedoria de Deus, todos nós vamos pagar o preço. Por isso você não pode lavar suas mãos simplesmente de decidir: eu não estou nem aí. E começar a criticar e só falar mal. Assuma essa responsabilidade também. Estou aqui hoje com a bandeira brasileira nas mãos. Estou aqui com a bandeira do Brasil. Toma aí. Estou com a bandeira do Brasil aqui hoje nas mãos para orar pelo nosso país. Eu quero convidar você agora. Quero te convidar, onde você estiver, a orar comigo, a orar pelo nosso país, a orar pelo nosso presidente, a orar pedindo a Deus que dê sabedoria a ele, a orar pelo nosso governador, pedindo a Deus que dê sabedoria a ele, a orar pelo nosso Congresso, pelo Congresso Nacional, a orar pelos ministros da Justiça desse país, para que o país inteiro tenha sabedoria. Convido você então a nós orarmos pelas autoridades, orarmos pelo prefeito da nossa cidade. Curve a sua cabeça comigo onde você está, porque, meus queridos, o problema que nós temos não é só o coronavírus. Nós temos muitas outras doenças, muitas outras questões a serem pesadas na balança. E não é fácil. Você está aí preocupado, não somente com essa doença, existem muitos outros problemas, muitas outras preocupações. É a educação do seu filho, são outras enfermidades. Talvez você tenha pressão alta, você tem problema de coração, toma remédios controlados, você está depressivo numa cama, você está tomando remédio de tarja preta. São tantos os problemas. Se nós não buscarmos de Deus sabedoria, a paz que vem do alto, nós todos vamos sucumbir enquanto nação. Convido você a orar pelo Brasil, a orar pelo Brasil nesse instante. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesse instante pedir que o Senhor abençoe a nossa nação. Queremos clamar para que o Senhor olhe para o Brasil. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Nós não sabemos o que fazer. Estamos perdidos, Senhor, no meio de tanta informação. Senhor, nós estamos, ó Deus, num labirinto, numa sinuca. A quem vamos seguir? A quem vamos obedecer? Deus, eu quero pedir que o Senhor visite, ó Deus, o Palácio do Planalto e abençoe, ó Deus, aquele homem, abençoe aquele presidente. Deus, dê sabedoria para ele nas palavras. Deus, dê sabedoria para ele tomar as decisões. Deus, dê sabedoria a todos os demais políticos e autoridades desse país. Abençoe o nosso governador, que ele possa, meu Deus, buscar o bem do povo. Que, ó Deus, cada governante dessa nação, desse país, busque o bem do povo e não os seus próprios privilégios. Não pense em si mesmos. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para os mais pobres, que o Senhor olhe para os mais necessitados, que o Senhor tenha misericórdia do empresário, que o Senhor tenha misericórdia do comerciante, daquele que é profissional autônomo, ó Deus, daquele que é ambulante, daquele que tem a sua banquinha na feira, no mercado. Deus, tem misericórdia, abençoa cada um, abençoa os profissionais de saúde, abençoa, meu Deus, as autoridades de segurança, os policiais. Alguns policiais estão preocupados de começar a acontecer saques, violência no país, e já está acontecendo, como as notícias estão dizendo. Deus, não deixe que o povo brasileiro se desespere, que entre, meu Deus, ó Pai, num colapso. Que o Senhor possa proteger essa terra, que o Senhor possa nos tirar dessa situação, Pai, em que essa pandemia nos colocou. Oh Deus, só o Senhor é a saída. O Senhor que está sentado no trono é o governante absoluto por excelência. Então nos abençoe e nos guarde e proteja cada vida em nome de Jesus e para a glória de Jesus.